Bom dia, gente, beleza? Vamos aí para mais uma aula divertida de sinais e sistemas e hoje falando de resposta a impulso, que é um dos resultados mais divertidos, interessantes, legais dessa parte de sinais e sistemas, da análise de sistemas lineares, né? Que a gente vai ver. A pessoa que descobriu, que modelou essa resposta a impulso, tá de parabéns, porque é o que possibilitou, né, todas as técnicas de controle clássico depois que vocês vão ver por aí, né? Porque ela permite uma representação de sistemas muito mais rica e mais interessante do que a que a gente viu na última conversa, que foi simplesmente relação entrada e saída. Né? A última aula a gente viu essa relação entrada e saída, que é basicamente, licencia, né? Você pegar um sistema, representar como que uma certa entrada é transformada numa certa saída a partir de uma relação entre que não representa muito bem dinâmicas, variações, né? Eles representam operações basicamente, né? Y de x igual a x quadrado, y de x igual a cosseno de x, a integral de x, que é um sistema, um integrador que é muito utilizado, a derivada de x e assim por diante. Mas sistemas mais complexos já é proibitivo usar esse tipo de representação. Então a gente precisa de uma outra forma de representar sistemas, né? E, bom, para começar, né, a gente vai usar a descrição de sinais em séries que a gente viu algumas aulas atrás, né? Então, como que seria se eu representar o meu sinal x de t como uma outra série? Já quase deu um spoiler aqui, né? Como outra série, né? No caso, a gente viu dois tipos de série. Série de Taylor, que a gente representa sinais como polinômios, e série de Fourier, que a gente representa sinais periódicos, como exponenciais complexas, ou como senos e cossenos de uma frequência base, de uma frequência fundamental. Se eu representasse essa minha entrada como uma outra série, mas eu vou usar uma série diferente da série de Taylor, uma série diferente da série de Fourier. Eu vou usar uma série baseada em impulsos unitários. Né? Qual que é a ideia? Eu vou querer descrever o meu sinal x de t dessa forma, como uma soma ponderada de impulsos unitários deslocados. Né? Qual que seria a representação visual disso aqui? Né? O limite, o que é esse t maiúsculo aqui? Seria, né, de quantos em quantos segundos esses impulsos estão espaçados. Né? Só para a gente entender um pouco melhor, vamos ver, por exemplo, se x de t fosse esse cosseno aqui somado de 2 que eu estou colocando aqui. Né? Então, se eu representar ele, né, utilizando, por exemplo, dois impulsos, né, eu vou ter dois impulsos, outro impulso deslocado, outro impulso deslocado. Então, esse impulso aqui é impulso deslocado de 10, esse aqui é o impulso deslocado de 9, impulso deslocado de 8, impulso deslocado de 7 à esquerda, né? E o tamanho não, né? A área do impulso, né, que é representado, a gente às vezes fala amplitude, tamanho, mas na verdade é a área do impulso, lembrando que o impulso unitário ele tem esse nome porque ele tem área unitária, né? A área do impulso igual a função naquele ponto. Então, esse aqui é o valor da função x no ponto, no caso aqui, menos 7. Então, só lembrando aqui, voltando, seria o impulso unitário, né, de área igual a x naquele ponto, né, deslocado de tanto em tanto. Então, esse aqui eu vou representar esse sinal dessa forma. Começa a soma de impulsos, então, mais esse impulso, mais esse, mais esse, mais esse, assim por diante, né? Só que essa representação aqui, ela não é perfeita, obviamente, né? Eu tenho problemas, isso aqui que eu estou fazendo é quase como se fosse quase não, é um procedimento de amostragem, só que eu não quero uma aproximação do meu sinal, eu quero o meu sinal contínuo, perfeitinho, bonitinho. Então é por isso que eu faço o limite de t tendendo a zero. O que é o t? É a distância entre impulsos, né? Então t é essa distância entre impulsos aqui. Então eu vou fazer essa distância ser infinitesimal, e tendendo a zero. Conforme ele vai tendendo a zero, o que vai acontecendo? Vou diminuindo, vou diminuindo, vou diminuindo. Eu acabo tendo, no final das contas, quando t tende a zero, uma representação perfeita do sinal. Aqui ainda está tudo preenchido por uma questão de gráfico, tá? Porque essa ferramenta aqui ele coloca os tracinhos vermelhos, então por isso que é preenchido, mas o que é importante são as bolinhas aqui. Que repulso a gente representa como setinhas, mas eu estou refém da tecnologia que eu mesmo estou usando. Então, essa que é a ideia. Né? Então, quando t tende a zero, eu tenho essa representação aqui. Né? Beleza? Só que quando t tende a zero, né, esse somatório aqui,
como vocês se lembram muito bem lá de cálculo 1, vira uma integral. Então, isso aqui vai ser representado como uma integral de menos infinito a mais infinito. Do meu x, eu vou colocar beta, delta de t menos beta, de beta. Vejam a relação. O que era kt virou beta, o que era kt virou beta. Então, agora eu tenho essa soma infinita ponderada de impulsos unitários. Então, estou representando meu sinal x de t como uma série. Só que uma série de termos que estão infinitesimalmente separados e está ali. Tá, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero, basicamente, né? Na verdade, né, vamos lá ver por que isso é tão interessante. Então, vamos voltar lá para a representação do sistema, que é o y de t igual a g de x de t. Né? Lembrando que essa notação aqui, eu aplico um x e eu gero uma saída, beleza. Agora, vamos trocar o x por esse monstrinho todo aqui. Então, vamos lá, isso aqui vai ser igual a g... Gente, essa demonstração é tão divertida. É uma das coisas mais legais dessa matéria. D beta, D beta. Muito bem, eu tenho então isso aqui. Beleza. Pergunta. Eu posso jogar essa integral para fora do meu sistema? Né? Ou seja, eu posso fazer isso... desculpa, isso aqui ser uma integral de menos infinito a mais infinito do g de x de beta delta de t menos beta. De beta. Eu posso fazer aqui? Tá certo? Não, tá errado. Aqui tá aqui. Tá bem. Eu posso fazer isso? Como a gente viu na aula passada, né? Eu consigo fazer isso se o meu sistema for linear. Lembra o que é linearidade? O teorema da superposição. Eu posso fazer isso, né? Se o meu sistema for linear, eu posso. Lembra que linearidade é se o sistema satisfaz o princípio da superposição. Ou seja, né, se a aplicação da soma me dá a soma das aplicações e eu posso jogar constantes para fora. E como a integral ela é uma soma, se o sistema for linear, eu posso fazer isso. Então, pressupondo linearidade, se o sistema for linear, eu posso fazer isso. Né? Eu posso fazer ainda mais, ainda com a pressuposição da linearidade. Eu posso jogar esse x para fora. Fica a integral de menos infinito a mais infinito de x de beta, g de delta de t menos beta de beta. Né? Se o sistema for linear, eu também posso fazer esse passo aqui. Por quê? Porque do ponto de vista do sistema, isso é meio difícil de enxergar, mas do ponto de vista do sistema, esse meu x aqui não está dependendo do tempo. Ele depende de uma variável de integração, depende de uma outra coisa que não é o tempo. A única coisa que está dependendo do tempo aqui, a única coisa que está dependendo do tempo aqui é um impulso unitário. Né? O x, ele não depende do tempo. Então, o sistema enxerga ele como se fosse uma constante. Essa é a grande motivação e vantagem de eu ter escrito o meu sinal como essa série de impulsos. Né? Quando eu escrevo meu sinal x de t como essa série de impulsos, o meu x deixa de depender do tempo. Quem passa a depender do tempo é a minha função base, no caso, o impulso unitário. Eba, finalmente uma vantagem da série apareceu na nossa vida. Né? Então, eu posso fazer isso aqui, porque se o sistema for linear, eu posso jogar constantes para fora. Ele satisfaz o princípio da superposição. Posso jogar constantes para fora. Espero que vocês não fiquem tontos comigo, né, fazendo esse monte de transição aqui. Beleza. Agora vamos lá. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho mais. Né? Então, eu tenho aqui o meu sistema, né, que a saída do meu sistema, meu y de t, é igual a essa integral. E essa aqui seria a saída do meu sistema quando eu aplico um impulso deslocado. Né? Isso aqui... Né? Então, vamos finalmente voltar aqui para o nome da aula, que chama resposta ao impulso. Vamos supor que eu jogo um impulso no meu sistema e eu obtenho essa saída h de t, que eu vou chamar h de t aqui, que seria a resposta ao impulso do meu sistema, ou seja, a saída do meu sistema quando eu jogo um impulso unitário. Né? Em termos bem toscamente ditos, é como se eu tivesse dado um peteleco de energia unitária no meu sistema e eu colho a resposta que saiu a partir dali. Né? Vejo o que saiu do meu sistema a partir de lá. Então, esse é o conceito de resposta a impulso. Jogo o impulso unitário no meu sistema, dou um petelecozinho, e o que vai sair de lá, como resultado desse peteleco, é a minha resposta ao impulso.
Muito bem, né? Agora, eu posso então usar esse resultado aqui e usar também uma classificação que a gente já viu na aula passada, que é o de invariância no tempo, né? O que é o sistema invariante no tempo? Que se eu deslocar uma entrada, eu obtenho a saída deslocada. Desculpa. Né? Que se eu deslocar uma entrada, eu vou obter uma saída deslocada. Se o sistema ele satisfizer essa propriedade, então ele é invariante no tempo. Então vamos supor que ele seja invariante no tempo. Então vamos escrever aqui. Socorro. Invariante no tempo. Invariante no tempo. Que eu posso descrever essa integral aqui como a integral de menos infinito a mais infinito de x de beta. Como essa aqui é a resposta a impulso deslocado, eu estou supondo que o meu sistema é invariante no tempo, então quer dizer que isso aqui vai ser igual a h de t menos beta de beta. Né? Muito bem. Essa operação aqui, essa integral de uma função em beta, outra função em t menos beta, de beta, nossa, com 8 aqui, não é menos 8, tá menos infinito. Essa integral aqui, de x de beta, h de t menos beta, ela é a famosa, maravilhosa, a linda, apaixonante operação de convolução. Yeah! É que a gente representa dessa forma. O x de t asterisco não é produto, tá? É o asterisco de h de t. É, por definição, a integral de menos infinito a mais infinito de x de beta, h de t menos beta, de beta. Então, essa é a definição de convolução, tá? Então, vocês percebam, e isso aqui tudo, voltando ali, é o y de t. O y de t é igual, você vê que eu não aproximei nada, é tudo igualdade, supondo que o sistema é linear, supondo que o sistema é invariante no tempo, né? Isso aqui quer dizer que a saída vai ser igual à convolução da entrada com a resposta ao impulso do sistema. Isso é um resultado maravilhoso, né? Olha só que coisa linda. Isso quer dizer que se eu souber que meu sistema é linear, se eu souber que o sistema é invariante no tempo, então quer dizer que eu posso dar um petelequinho de energia unitária no meu sistema, observo a saída e pronto. Eu não preciso saber mais o que é esse G. Não preciso mais saber o que é... minha unha é bonita, né? Não preciso saber mais o que é esse G, o que é essa dinâmica aqui, né? Meu H de T vai conter tudo que eu preciso saber do meu sistema. O meu H de T, que é a saída do meu sistema a uma... Nossa, eu vou parar de mostrar minha unha. Né? Esse H de T, que é uma saída específica, uma saída, inclusive, que a gente nem daria muito valor, né? Que é a saída do sistema quando eu dou um petelecozinho, a resposta ao impulso do meu sistema, ela contém todas as informações do meu sistema. Ela contém tudo que eu preciso saber do meu sistema. Olha isso. Né? Eu não preciso do G. O G desapareceu. Minha saída, dada uma certa entrada, vai ser a convolução com essa minha resposta ao impulso, com uma saída específica. Que está mostrando que até caiu tudo aqui. Desde que o sistema seja linear invariante no tempo, sua resposta ao impulso contém tudo que você precisa saber do seu sistema. Isso é maravilhoso. É claro que, né, a gente precisa ter essas hipóteses de linear invariância no tempo. E a gente sabe, o pessoal que tá mais avançado, já estudou variáveis de estado, controle moderno, dinâmicas internas do sistema, sabem que o que aparece na resposta a impulso são os modos controláveis e observáveis. Isso, para quem está assistindo essa aula, né, aprendendo a ensinar sistemas, não vai fazer muito sentido esse comentário, mas eu vou deixar aqui porque acho que é importante ter esse rigor. Mas, de qualquer forma, o que puder aparecer na saída do sistema vai aparecer só na resposta ao impulso. Por isso que ela é tão importante. Né? Então, vocês percebem, isso é maravilhoso. Né? Vocês percebem que, né, basta saber essa saída específica para ter todas as outras saídas do meu sistema. Né? Qual que é o preço a se pagar? Calcular a convolução. Né? Porque essa operação de convolução aqui é uma das operações que o pessoal mais tem pânico, medo, dá gatilho quando o pessoal vê isso aqui aparecendo. Né? Mas não
não é um bicho de sete cabeças, tem umas cinco mais ou menos. Né? E a próxima aula a gente vai brincar com essa operação de convolução. Mas o que eu queria mostrar com vocês nessa aula é essa interpretação da resposta a impulso, de como isso aqui é tão importante para a gente, como isso aqui é maravilhoso, porque isso permite uma sistematização de todas as análises de sistemas. Né? Não preciso mais ter a dinâmica do sistema, esse meu G aqui aparecendo. Eu preciso ter uma saída específica. E isso traz muita coisa legal para a gente. Né? Como a gente vai ver nas aulas seguintes, quando for ver função de transferência, resposta e frequência, assim por diante, a gente vai ver como essa resposta a impulso é de fato importante e permite o uso de várias técnicas de controle lá para frente, de análise. Né? Então, eu acho que essa intuição, antes da gente sair calculando tudo, é importante a gente ter isso na cabeça, o que significa essas coisas, para a gente poder ter um entendimento melhor de sistemas lineares invariantes no tempo, né? E a partir da próxima aula a gente vai ver como que a gente faz esse cálculo. Aí vai ser a matematiqueira, a calculeira divertida aí, mas é sempre bom a gente ter em mente o que que a gente está fazendo, o que que a gente quer fazer. Lembrando que o objetivo dessa disciplina é, dado uma entrada, como a gente calcula uma saída. A gente já tem uma segunda forma de fazer isso, né? Representar o sistema como uma resposta a impulso. Essa representação é tão boa, e essa representação é tão importante que, né, a gente agora vai deixar de representar, vai deixar não, né? A gente tem uma alternativa de representação do sistema. Né? A gente estava representando o sistema dessa forma, uma saída, uma entrada sendo aplicada no operador G para gerar uma saída, e agora a gente começa a representar aquele bloco usando a resposta a impulso. Então a gente representa um sistema usando o sinal. Né? É por isso que essa matéria maravilhosa chama sinais e sistemas. É a partir desse momento que a gente consegue representar sistemas usando sinais e o estudo das duas coisas fica misturado. A gente vai estudar sinais e sistemas tudo ao mesmo tempo, né? A partir de agora, por causa desse resultado aqui, tão importante que ele é. Então é isso aí. Valeu, gente. Até mais. Falou.